Sejam todos bem-vindos ao canal Servindo Ideias. Preste atenção na sua inspiração e na sua respiração. Perceba que o mesmo ar que entra é o mesmo ar que sai dos pulmões. Você tem a oportunidade de ter tal dádiva na sua vida, pois nem todos têm a mesma sorte. Pois dependemos unicamente da respiração para nos manter em pé sobre esse mundo físico. Desde que nascemos até o momento que morremos, dependemos unicamente da respiração e da inspiração. Isso é condicionado à existência de todo ser vivo. Perceba que no cotidiano a inspiração e a respiração é inconscientemente. Se a nossa existência depende de que o ar entra e saia dos nossos pulmões, isso quer dizer que nós fazemos parte. Nós somos isso. Somos parte de um todo. Só o fato de respirar e inspirar, isso só nos mostra que somos parte de uma mesma essência. Não só nós, mas todo ser vivo depende unicamente de inspirar e respirar para viver. Isso só nos mostra que ninguém é melhor do que ninguém. Se todos os seres respiram, vivem. Se não respiram, morrem. Morrem. Por isso não adianta ser de classe A ou classe B, ou se é negro ou se é branco, ou se é fêmea ou macho, ou se tem estudo ou não, ou se é feio ou bonito, porque todos, para alcançar o que alcançaram, são dependentes unicamente da inspiração e da respiração. Por isso, tire pelo menos 10 minutos do seu dia para observar o ar que entra dos seus pulmões. Perceberá a dádiva que você tem em você, pois é algo que ninguém pode te tirar, a não ser quando morrer. Muitas pessoas são cheias de si e têm altos cargos. No governo e na sociedade. Mas perceba que os segredos são revelados para aqueles que buscam e compreendem a importância de estar vivo e respirando. Siddhartha Gautama, por exemplo, o vulgo Buda, tinha sangue real, mas abriu mão do seu principado para conhecer o mundo real, chegando à conclusão de que tudo é vaidade, uma vez que a doença, a velhice e a morte alcança a todos. O criador do budismo chegou à conclusão de que as dificuldades da vida é uma oportunidade para alcançar a iluminação e se tornar uma pessoa boa a cada instante. Hipátia de Alexandria, conhecida como a primeira mulher filósofa, matemática e astrônoma da antiguidade, que tem registrado nos anais da história, foi filha de Neon, um famoso filósofo da época. Ele ter sido uma excelente filósofa, foi uma grande matemática. Acreditava que a verdade só poderia ser alcançada através da matemática. Ou melhor, acreditava que a verdade poderia ser alcançada através da matemática. Ensinou na academia de seu pai, teve muitos discípulos. Além de ser a cientista da época, era uma mulher que encantava com a sua beleza. Ela viveu uma época em que o machismo era evidente e que a mulher era conhecida como um segundo plano, em que a mulher era vista como algo material e ruim. Hipátia foi morta aos 32 anos pelos religiosos da época. Foi arrastada em praça pública e teve seu corpo queimado depois de morta. Ela viveu pouco, até os 32 anos de idade, mas deixou um legado grande,
para as futuras gerações. E tanto seu nome quanto de Buda ecoam nos anais da história, assim como eles, outros tantos fizeram. Estamos falando de seres humanos que doaram mais do que pediram, e somos beneficiados com as vossas obras. Por isso, não se preocupe. O que você faz não precisa dizer para todo mundo. O resultado de uma boa ação é a mesma boa ação, como dizia a tradição judaica. Por isso, tudo que você fazer, por isso, tudo que você fizer, seja para o bem ou seja para o mal, os efeitos vão te atingir. O efeito de causa e efeito é formado pela interação dos opostos. Mas plante uma árvore esperando que o fruto seja pego por você. Busque colher os frutos da árvore que plantou. Permita que as futuras gerações tenham tal honra, pois temos muito em comum, pois aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. O que separa é relativo e tem mais de uma natureza. O que une é absoluto e tem mais de uma natureza. O que une é absoluto e tem apenas uma natureza, como ensina a tradição hermética. Enquanto o todo está no tudo, também o tudo está no tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. O Kaivalya, equanimidade, é aquilo que define a natureza em comum. Por exemplo, homem e mulher, macho e fêmea. A diferença entre o gênero não é tão importante quanto aquilo que une tanto um feminino e um masculino, o homem e uma mulher, que é pertencer a uma mesma raça, que é a raça humana. Ambos são de gêneros diferentes, mas o que igualam é fazer parte de uma mesma raça, que é a raça humana. Independente das nossas diferenças, somos mais fortes juntos e somos parte de um todo ordenado. Somos parte de algo maior, por isso a importância de você existir e de todos existirem ao mesmo tempo. Somos parte de algo maior, por isso nós, seres humanos, temos a oportunidade de viver segundo a plenitude da razão humana. Platão dizia que justiça é dar a cada um segundo a sua natureza e sua essência. A busca pela sabedoria é inalcançável, mas a sua essência é refletida, e nós, seres humanos, nos tornamos pontífices para levar aquilo que é o reflexo da sabedoria. E o reflexo é tão bom e positivo. Imagine alcançar a sabedoria por tudo. Imagine alcançar a sabedoria como um todo. Por isso, tome cuidado com as suas ações. Tome cuidado com o que você pensa. Tome cuidado com o que você faz. Tudo que se faz, faça com sabedoria. Faça pelo bem comum. Temos elementos de cima e temos elementos de baixo. Nós, seres humanos, temos a capacidade de sermos bípedes o tempo todo. Por isso, é importante aprender que tudo aquilo que somos é porque somos para dar sentido, para dar consequência, para dar sentido e para dar conceito ao mundo. O elemento de cima é a nossa cabeça, que tem a nossa mente, que pensa. São os nossos olhos que vê, o nariz que cheira, a boca que fala e o ouvido que escuta. Todo o teu pensar, falar, cheirar e ouvir é sagrado. Isso, tome muito cuidado com seus sentimentos. A parte de baixo é a parte sexual.
a qual se manifestam as emoções, é a parte que evacuamos as nossas necessidades. A capacidade de controlar as emoções está na parte de cima, está no teu intelecto. A capacidade de reagir às suas emoções está na parte de baixo, está na parte animalesca. A parte do corpo que se torna tão impura, mas também que ao mesmo tempo pode se purificar, é o pé, pois o pé é o que sustenta o corpo e é o que leva para algum lugar. Na antiguidade, quando você entrava na casa de alguém para, para visitar, entrava em algum lugar sagrado para poder prestar suas reverências. Você precisava tirar a sandália dos pés e lavá-lo. Na Bíblia hebraica está escrito que Moisés, ao entrar em contato com Deus, foi ordenado a tirar a sandália dos seus pés, pois o pé representa a conexão entre o sagrado e o profano, torna um pontífice. Moisés precisou tirar a sandália dos pés para poder entrar em contato com a essência de Deus, sentir o poder divino que sai dos seus pés e passa pelo seu corpo. Por isso que quando você entrar em algum lugar, não entre de qualquer jeito, entre com reverência. Se possível, tire a sandália dos seus pés, pois ali habita o sagrado. O ambiente sagrado não está associado simplesmente a um conceito religioso, pois sagrado é separar um espaço para alguma objetividade. Por isso, você foi feito. Por isso, você veio a esse mundo para fazer parte. Por isso, você veio a esse mundo para fazer parte de um todo ordenado, para dar o seu recado, cumprir com aquilo que é dado ao ser humano. Nunca esqueça disso. Existe um ditado chinês muito antigo que fala o seguinte: o que você vê quando você olha bem lá no fundo, nos olhos de um sábio? A resposta para essa pergunta é a seguinte: quando você olha bem lá no fundo, nos olhos de um homem ou de uma mulher que alcançou a sabedoria, você encontra a relação entre um ser criado e o ser que o criou. A natureza humana é viver segundo a condição que lhe impõe a sua natureza. É buscar liberdade na nossa condição plenamente humana. Assim como os outros seres vivos, devemos dar o nosso recado. Existe um ditado antigo, um ditado chinês, que fala o seguinte: o que você vê quando você olha nos olhos de um sábio? A resposta para essa pergunta é: quando você olha bem lá no fundo, nos olhos de um sábio, você vai encontrar a relação entre o ser criado e um ser que o criou. A natureza é sábia e sabe o que é bom para nós. Só prova que nós, seres humanos, somos parte de uma essência e que não somos autossuficientes. A natureza nos oferece modelos a serem seguidos que são reflexo da perfeição. Tudo isso são ensinamentos para que nós possamos aprender a entender os ecos da vida. Temos consciência de que existe um mundo espiritual, um mundo a qual nós não conseguimos ver, e um mundo físico, a qual é palpável. A teoria platônica diz que existe o mundo das formas e o mundo das ideias. Isso quer dizer que existem modelos que partem de uma essência em comum. Por exemplo, para construir uma casa que tenha forma física, você vai ter que idealizar essa casa. Vai ter que passar para o papel, desenhá-la, depois para um desenho técnico. Depois você vai para o físico, dar elementos da natureza, moldar esses elementos para construir as casas, e moldar esse elemento
e moldar esse elemento para que ele esteja pronto para construir a casa. Poderes estão aí para serem seguidos. Inteligência da natureza não é algo a ser levado. A inteligência por detrás da natureza é o que faz com que os projetos humanos tenham sucesso, pois a natureza escolhe, através de uma seleção natural, elementos que vão contribuir com o crescimento e a reprodução de todos os seres vivos. A palavra inteligência vem de intellegeres, que é escolher dentre ou escolher dentro. A palavra intus de intellegere significa dentre ou dentro. E legeres, que vem de escolher. Legeres é uma escolha natural da própria essência do ser. Preciso ser racional para ser inteligente. Basta ser apenas parte da natureza e reconhecer que a inteligência é movida por meio de uma força que está. E reconhecer que a natureza é movida por meio de uma força que está atrás das aparências. Para se construir um bom ser humano, para se construir um bom ser humano, é preciso seguir elementos pré-estabelecidos, pois o ser humano precisa ser lapidado. O ser humano não vem com um manual de instrução para mostrar qual é o botão para seguir uma determinada ordem. Isso não existe. O ser humano é um ser dotado de razão, e ele escolhe apenas aquilo. O ser humano é um ser dotado de razão, e ele segue simplesmente aquilo que ele escolhe. O ser humano é um ser dotado de razão, e ele faz simplesmente aquilo que ele escolhe. Mas para isso, ele deve adaptar a natureza à sua realidade. Não é a natureza que tem que se adaptar, mas sim ele que tem que se adaptar. Ele não pode transformar um ambiente, mas ele pode modificá-lo para suas necessidades. Por exemplo, o ser humano não é capaz de fazer uma caça com as próprias mãos, mas existem elementos na natureza que ele descobriu que vai substituir essa sua falta de capacidade. Uma árvore que é formada por raiz, tronco, folha e fruto. Uma árvore que é composta por raiz, tronco, folha e fruto, além de nos dar alimentos sólidos para nutrir os nossos corpos, a árvore nos dá sombra para poder nos proteger de um sol escaldante. Além de tudo, nos comparamos à própria árvore quando queremos ser resiliente, pois uma árvore que tem raízes fincadas na terra jamais será uma árvore que tem suas raízes fincadas na terra, muito difícil será de ser abalada. Nos templos Shaolins, por exemplo, os monges budistas praticam exercícios, técnicas de meditação, se inspirando na natureza, observando cada ser vivo, tentando imitá-los de forma humana. Para fins didáticos, nunca esqueça de onde vem a origem das coisas. Perceba muito bem que vivemos em um mundo que é formado por oposição, mas até a oposição nos ensina a sermos pessoas mais humanas possíveis. Mas para ser bom, é preciso entender o porquê existe o mal, pois o bom só existe porque existe o mal, A definição de oposição está intimamente ligada à construção desse mundo. Você vê uma pessoa alta, que existe um modelo oposto dela, que é uma pessoa baixa, pois só existe alto porque existe baixo, e assim por diante. Mas preste muita atenção. Nunca aceite as coisas de mão beijada. A tradição dos Vedas ensina que a tradição vedântica, ensina que
Ao receber um ensinamento, devemos nos encurvar para poder recebê-los. Nos ensina que, ao receber um ensinamento, devemos nos encurvar. Ao receber um ensinamento, devemos nos encurvar. Depois, devemos questionar com a intenção didática, com a intenção de aprender, e depois praticar. Pois quem recebe tudo de mão beijada, sem questionar para aprender, é que nem um cão que corre atrás de uma roda. Se a roda para, ele para, pois você mesmo é o modelo a ser seguido. Por isso, nunca seja um mau exemplo. É um conselho que dou. A tradição judaica diz que o resultado de uma boa ação é a própria boa ação. A mesma tradição judaica ensina que, em um relacionamento, aquilo que é teu, mas aquilo que é meu também é teu, e aquilo que é nosso é dos nossos descendentes. Sócrates dizia que os nossos ensinamentos não nos pertencem, nem o nosso próprio corpo, pois tudo que somos e tudo que sabemos deixa para as próximas gerações. Pois tudo que somos e tudo que sabemos é deixado para as próximas gerações. A tradição budista diz que quando você fizer um bem, nunca busque retorno e nunca busque gratidão. Tome como modelo um ser peçonhento. Queria contar aqui uma história budista. Uma vez, dois monges estavam se banhando no rio. De repente, um deles observou um escorpião se afogando e o salvou, mas o escorpião o picou. Mesmo assim, ele o salvou e colocou em terra firme. O outro monge o observou, sem falar nada. Mais uma vez, o mesmo escorpião. Mais uma vez, o mesmo escorpião. Cai na água e se afoga. Mais uma vez, o mesmo monge o salva e o mesmo escorpião o pica. E ele o salva. Mais uma vez, o escorpião o pica. E mais uma vez ele o salva. O outro monge indignado diz: mas esse escorpião é um ingrato. Como você pode? Mais de uma vez você salva ele, e mais de uma vez ele te pica. O monge olhou para o monge que salvou o escorpião, olhou para o monge que reclamou e disse: eu que não entendo o que você quer dizer com isso. Pois não é natural que cada um vive segundo a sua natureza? Ele, escorpião, pica. Gratidão foi dada a nós, seres humanos. Nossa natureza é ter gratidão e misericórdia pela natureza. A natureza nos deu a gratidão e devemos entender que a gratidão é o principal fator para o crescimento de todo ser humano. Por isso, seja grato em todo momento da sua vida. Agradeça. Se isso é verdade ou não, não sei, mas só sei que funciona e funciona mesmo. Pois não busque gratidão em uma cobra ou um escorpião ou qualquer bicho peçonhento, ou até um animal que não seja peçonhento, mas que ataca, pois quem busca gratidão em tais animais não está bem em suas faculdades mentais. Seja prudente nas vossas ações. Não chegue a nenhuma conclusão sem conhecer antes o limiar da história. Seja prudente nas vossas ações. Não chegue a nenhuma conclusão antes de estudar, praticar. Seja prudente nas vossas ações. Seja prudente nas vossas ações. Não chegue a nenhuma conclusão antes de estudar, questionar e praticar. Pois só conhecemos as coisas através das experiências da vida. O conhecimento verdadeiro só é possível através do convívio, através da observância.
Através das relações, podemos conhecer a nós e não aos outros. Sim, é verdade. Buscamos conhecer os outros para conhecer a nós mesmos. Pois refletimos o que está fora, aquilo que está dentro de nós. Não é o que você pensa o que define quem você é, mas sim o que você faz. Por isso, tudo o que você fizer, faça, pois o retorno virá um dia e define o comportamento de alguém e a ação. Ela vai ensinar que somos desejos em movimentos. A Cabala vai ensinar que somos desejos em movimentos. Desejos todos têm. O problema é, para nós seres humanos, os nossos desejos têm que estar seguidos de um compromisso. Pois desejo para nós seres humanos sem compromisso é libertinagem. Aprenda, busque e execute. Espere pouco de você, nada dos outros e tudo das suas ações. Espere pouco de você, nada dos outros e tudo das suas ações. Perceba que em 10 coisas que fazemos, se erramos 2, somos julgados pelas 2 coisas que fazemos. As 8 coisas que fizemos de certos, não seremos lembrados. Acostume-se a isso. Faça a sua parte, pois o propósito não é ser reconhecido, mas fazer com que o sistema funcione. Teu bem. Podemos questionar os métodos, sim, porém devemos nos alinharmos aos resultados. Certa vez eu estava em um parque e observando uma família brincando no gramado, embaixo do pé de ipê. O marido e a mulher, junto com 2 crianças e um cachorro. A mensagem que foi passada para mim é que vi uma beleza tão grandiosa na ação inocente das crianças junto com um cãozinho. O compromisso entre os pais. E no compromisso entre os pais, proteger os seus filhos de proteger os seus filhos e o seu animal de estimação. De proteger os seus filhos e o seu animal de estimação. E as folhas de pé caindo no chão, reflexo da luz do sol, passava uma imagem de esperança, que nós não estamos sós. Pude sentir que existe um observador oculto, observando tudo de longe. Não conseguimos enxergar esse observador oculto. Sei, naquele momento eu poderia morrer tranquilo, só de observar aquela cena linda. Mantenha-se uma relação de respeito para com todos. Convide todos os seus amigos para a reunião. Faça desse evento um espaço sagrado para você. Faça dos momentos da sua vida uma cerimônia do chá, onde entregamos aquilo que é bom, o melhor de nós. Apenas um grande gesto que se torna algo tão grandioso que se transforma em um recinto sagrado. Convite para conversar com os amigos, comer alguns aperitivos ou até mesmo, em algum momento, tomar alguns chás em uma bela tarde. Pode se transformar em uma bela arte. Nunca veja os obstáculos da vida como fardo, mas sim como impulso para a sua vitória. Pois dai-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Pois dai-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Seja paciente nas suas ações e circunspectos nos vossos julgamentos. Pense antes de agir e busque fazer tudo pensado para que todos saiam ganhando. Para que todos saiam ganhando. Se não consegue fazer nada só, peça ajuda. Se ninguém te ajudar e não puder fazer naquele momento, vai fazendo aos poucos, até terminar a tua jornada. Seja como uma criança que se inspira em seu herói preferido
Veja que uma simples brincadeira pode ser um impulso para o sucesso, pois o ato de contemplar vem com práticas. Pois o ato de contemplar vem com práticas. Jamais abra mão da sua essência. Jamais abra mão da sua essência. Assim como na física, a elasticidade de um corpo, após ser retorcido, pode voltar ao seu estado normal, muitos vão querer te desfocar do caminho, mas jamais abra mão daquilo que é seu por natureza. Somente aquilo que é teu, ninguém poderá tirar. Jamais abra mão. Jamais abra mão daquilo que é teu por natureza, pois somente aquilo que é seu, ninguém poderá mais tirar. Pois somente aquilo que é teu, ninguém poderá tirar. A resiliência não é um dom, mas sim um exercício. É a capacidade de suportar qualquer tipo de pressão que lhe é dada, para que no final você volte a ser o que era antes. Isso nunca deixe de ser um ser humano pleno, mas sempre busque se qualificar para ser o melhor ser humano que você já foi durante toda a sua vida. O que você é nunca será perdido, mas pode ser esquecido, mas perdido jamais. No momento que você se afasta do seu objetivo, você pode ser esquecido, mas no momento que você volta à sua forma original, você está no caminho, e aí todos reconhecerão quem você é. Temos que compreender também que por mais que a nossa natureza não mude, devemos compreender também que por mais que a nossa natureza não mude, devemos compreender também que por mais que a nossa natureza não mude, a nossa observação sobre o mundo muda. Devemos entender também que por mais que a nossa natureza não mude, a nossa observação sobre o mundo, muda. Mudamos as nossas escolhas para manter aquilo que somos por essência. E muitas vezes acreditamos em algo e, pelo fato de ser apenas uma crença, nos iludimos e achamos que aquilo que era bom, na verdade, se tornou ruim. E descobrimos que aquilo que era bom não era bom, mas era ruim. Devemos mudar para manter a nossa essência, e a nossa essência é a evolução. Porém, se os nossos pensamentos não forem de acordo, com as nossas ações, não há evolução. A natureza tem tudo que o ser humano precisa para se tornar ético e moralmente correto. A tradição judaica nos ensina que devemos ter um mestre para que não haja dúvida. Busque um mestre para que não haja dúvida. Porém, pratique. Porém, duvide. Porém, evolua. Como ensina Descartes em sua obra O Discurso do Método, duvide de tudo, só não duvide de duvidar. Um mestre, ele te mostra como é que faz. Ele vai apontar um caminho. Você recebe aquele ensinamento, depois questiona e depois, ao aprender, você pratica. O mestre vai te ensinar a viver em um mundo com obstáculos sem que a sua natureza se altere. O simbolismo da vida está intimamente ligado aos nossos comportamentos. Você é aquilo que você faz quando a última porta bate atrás de você, já dizia Platão. Quando você morrer, perceba que deve pensar o que você tem deixado de bom para o mundo.
Por isso é importante que a gente aprenda com o mundo a sermos aquilo que somos, seres humanos. Se alguém vem te bater, se defenda dentro dos limites da sua razão. Impedir que você seja agredido de forma moral e física. Certa vez, um grande estudante indiano foi morar nos Estados Unidos da América. Foi morar em um país europeu. Foi estudar em uma escola aonde o professor era racista e não gostava de indianos. Certa vez esse estudante estava, certa vez esse estudante estava, as- certa vez esse estudante estava no refeitório se alimentando e bem em frente a ele estava esse professor. O professor chegou para ele e falou: "Ei, rapaz, você sabia que porcos e pássaros não se unem, não se dão bem?" E o estudante indiano olhou para ele e falou: "Então eu estou batendo asas e voando." Outro dia, esse estudante foi pôr. Outro dia, esse professor chegou para esse estudante para pô-lo à prova, pois ele era conhecido como um jovem muito sábio. Pois ele era conhecido como um jovem muito sábio. Perguntou a ele se entre escolher. Perguntou a ele que se entre a sabedoria e o dinheiro, o que ele escolheria. E o jovem disse: "É óbvio que eu escolheria o dinheiro." O professor olhou para ele e falou: "Você é uma farsa. Sabedoria você não tem nada, pois um homem meramente sábio, óbvio que escolheria a sabedoria." O jovem estudante olhou para ele e falou: "É, professor, mas cada um escolhe aquilo que não tem, pois como eu não tenho dinheiro, eu preciso escolher o dinheiro." Muito obrigado e até um próximo Servindo Ideias. Muito obrigado e até o próximo Servindo Ideias.